Boa tarde a todos. É um prazer presidir a mesa da final do Open Brasil 2023 em Vitória. Compondo a mesa de adjudicação, temos como chair eu, atual DNA, ao meu lado direito, Laura Cunha, da UFPB, que é atual DND. Do meu lado direito ainda, Bruno Visnadi, da delegação da UFMG. Do meu lado esquerdo, nós temos Rafa Salles, da USP Debate, antiga DNA, e Pedro Filogônio, da Fundação João Pinheiro, também antigo DNA. Para debater a moção, esta casa lamenta a norma social de que o trabalho dignifica o ser humano. No primeiro governo, Thales e Luísa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Na primeira oposição, Daniel e Popst, da Fundação Getúlio Vargas. No segundo governo, Fischer e Beninca, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na segunda oposição, Jazzy Gui, da Universidade de São Paulo. Primeiro-ministro ou primeira-ministra está confortável para assumir o posto e começar seu discurso. A gente começa a cronometrar o tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando. Todos me escutam bem? Bacana, pessoal. Que alegria ver todo mundo aqui hoje. Com muita alegria a gente vai abrir essa grande final Open, a primeira minha e da Luísa em âmbito nacional e a primeira em 5 anos da Sociedade de Debates UFSC em âmbito nacional. Então é com muito orgulho que a gente traz a Corujinha de novo para o palanque brasileiro do debate. Vamos lá, gurizada? Vou começar em 10 segundos o meu discurso. E agradecer especialmente a minha dupla, o meu amor, o meu tudo, a Luísa. Jogue com amor, mesa. Três, dois, um. Mesa, a norma social que o trabalho dignifica o homem não é nada mais, nada menos do que uma recomendação taxativa, uma indicação motora que atrela a dignidade das pessoas e dos indivíduos à produção capitalista delas. Ou seja, essa recomendação, que na verdade é uma recomendação bastante forte, mas não necessária, se transmuta em condutas ou dizeres, persuasivos e dissuasivos. O que eu quero dizer com isso? Persuasivo por quê? Por entender que a dignidade de alguém está atrelada ao trabalho que essa pessoa realiza, persuasivamente a tua tia um dia vai chegar e falar: olha, o seu primo passou em um concurso, e a título de estímulo vai tentar fazer tu ter mais dignidade passando em um concurso, entendendo que tu não tem dignidade atualmente. Ou seja, ele é válido porque ele é digno, porque ele trabalha. Dissuasivamente, isso tem a ver com uma espécie de coerção verbal, do tipo: estou fazendo qualquer coisa da minha vida, mas a minha família fala: vai trabalhar, vagabundo, porque você não tem valor sem a dignificação do trabalho. A dignidade não se encontra em você, ser humano, finalidade em si mesmo, se encontra na sua produção. Essa é uma concepção extremamente presente nas nossas relações sociais. E as nossas relações sociais, como já foi muito discutido nas outras rodadas, são fundantes. A gente se vê, se identifica e se forma com o outro. Ou seja, isso afeta a esfera psicológica das pessoas e por isso é tão relevante assim. O que eu quero falar com contexto capitalista e contexto do capital, basicamente? A gente está debatendo um contexto, mesa, de capitalismo tardio, ou seja, existe uma exploração da mão de obra dos trabalhadores, existem ultrajornadas que são postas, e para fazer o proletariado aguentar essa exploração toda, sem tempo com a família, sem tempo com os amigos, a gente tem que começar a fazer o proletário ver sentido na vida, no trabalho, porque se ele vê o sentido da sua vida na família, nos amigos, em alteridade, em atividades mundanas, aí ele vai querer largar um pouco desse trabalho, ele não vai querer mais ser explorado no mesmo sentido. Isso gera uma tunnel vision sobre a dignidade desse ser humano, porque agora ele vai buscar mais trabalho para ser mais digno, porque ele não entende que ele vale sozinho. Isso tem impactos diferentes à medida em que a gente vê uma questão geográfica. Por exemplo, em rincões interioranos de países em subdesenvolvimento, que representam uma grande massa altamente vulnerável, em que impera uma lógica comunitária de mentalidade fechada, recrudescida. Todo o interior do Brasil, todo o interior da Índia, todo o interior de diversas comunidades africanas, existe um baixo nível de educação formal. Cara, lá é trabalhar na roça, no mercadinho, no comércio, no terceiro setor, especialmente para as pessoas de baixa renda. Lá existe uma ideia intergeracional
racional de que o locus dos jovens é justamente se dignificando a ele e a sua família no trabalho. Então, ele tem que necessariamente ir para a roça, para o mercadinho, para o comércio, para o terceiro setor. Estudo é coisa de vagabundo. Sair do status quo, ingrato, não é humanizado. Por quê? Porque ele não possui dignidade em si mesmo. Essa mentalidade de que a dignidade da pessoa está atrelada à produção dela, fecha as portas desses jovens, porque a relação social de um jovem que é extremamente fragilizado e não tem as concepções mais fundamentais de bater o pé para sua família, muitas vezes, vai justamente ir trabalhar, vai ir para a roça, vai perder a oportunidade de sair daquela cidade pequena e arrumar algo que vai fazer ele crescer na vida, como é uma universidade. Ou seja, essa concepção impede, por meio de soft power familiar e de relações sociais, que jovens saiam desses locais e pensem fora da caixa. Isso é um mecanismo de manutenção, primeiro, dos campesinos em um status de alienação do trabalho. Isso é extremamente forte em comunidades de interior, porque elas são fechadas e tem pouca gente de fora, tem pouca gente para dar ideia para esse jovem. E esse jovem é extremamente impactado e, posteriormente, vai impactar as gerações futuras com a mesma mentalidade que a família teve sobre ele. E como isso acontece nas metrópoles, não no meio campesino, mas agora no meio urbano. Quanto mais trabalho, mais dignidade. Cria-se, por meio dessa mentalidade, norma social, a figura do workaholic, do paulista. Isso é um estímulo aos jovens que busquem ascensão social a terem jornadas cada vez mais massivas. Em nome de buscar uma promoção, que é algo extremamente glamuroso, porque é norma social, tu vai estar sendo dignificado, tu vai estar subindo não de patamar de trabalho quando tu é promovido, tu vai estar subindo de patamar de ser humano, porque o teu trabalho diz respeito à tua dignidade. Tu vai buscar mais horas extras, mais promoções, eventualmente tu vai aceitar R$2.000 a mais para duplicar a tua jornada de trabalho. Tu está sendo dignificado. Mas perceba que esse estímulo a fazer os jovens trabalharem além do horário, trabalharem além da hora normal, buscarem promoções de uma maneira extremamente radicalizada, no meio social, é aplausível. O jovem, por estar de acordo com essa norma social e de buscar essas questões, tipo, pessoas que trabalham no mercado financeiro ficam 80 horas ali, sentem a gratificação em seguir essa norma social. E assim, esse jovem vai recorrentemente largando os meios de lazer, de alteridade, de sair com os amigos, com a família, porque ele quer buscar a gratificação racional de criar dignidade em si, de ser promovido, de poder falar, eu importo unicamente porque eu sou analista sênior da empresa X. Perceba que esse jovem, então, vai largando os meios que deixam ele feliz sobre a justificativa extremamente plausível e socialmente aceita de que ele está trabalhando e, portanto, se dignificando. Assim, ele perde tempo com a família, perde tempo com os amigos. E quando chegar lá aos 30, 40 anos, ele vai perceber que o trabalho não é tudo, mas aí, meus amigos, o tempo já passou. E quando ele começar a questionar essa norma social do trabalho, que é difícil de ser questionada, justamente porque é uma norma social amplamente aceita, aí já é tarde demais, ele já perdeu muitos momentos e não combateu o bom combate em vida. Faz o point. Que norma social vocês julgam existir? Um contrafactual é que a norma social discutida no debate não existe. Perfeito. Já vou chegar lá. Se eventualmente esse jovem tem hobbies, só para completar o que eu dizia antes, ele vai começar a largar esses hobbies e vai ter menos gratificação e dignidade nas atividades mundanas dele. O impacto disso é que não importa o ganho marginal de produtividade que a oposição tiver, se eles reduzem a esfera de dignificação do ser humano, eles já perdem, porque o ser humano tem um valor intrínseco, ele é um fim em si mesmo. As pessoas já se forçaram. O contrafactual, respondendo ao Gui Pereira, as pessoas no contexto capitalista tardio, o contexto capitalista tardio continuaria existindo em ambos os cenários, porque a gente entende que é difícil de mudar esse sistema. Ou seja, as pessoas já vivem uma desigualdade absurda com condições materiais precárias. Ou seja, sem o contexto de norma social do trabalho, no contrafactual, as pessoas já seriam obrigadas a trabalhar, justamente porque elas têm que se alimentar seus filhos, alimentar sua prole e se alimentar. Ou seja, o sistema capitalista não depende da norma social do trabalho para funcionar especificamente, mas para se aprimorar e a chegar a níveis de desigualdade novos, a conseguir inovar na exploração do ser humano. Ou seja, o sistema capitalista não depende disso para funcionar, mas depende disso para alienar em radicalização o ser humano, desumanizar esse ser humano, transformar ele em um robô produtivo que trabalha na Faria Limer. Ou seja, basicamente, por isso, a gente entende que não vale a pena a gente ter nesse mundo uma norma social de que o trabalho dignifica a pessoa, porque a gente entende que essa pessoa pode ser dignificada por outros meios, como o convívio, como a conversa, como abraçar a sua família, ou não fazer nada, simplesmente dormir, porque nós somos um fim em nós mesmos. A Luísa depois vai adiantar como essa norma social do trabalho, adiantando o caso que a gente vai trazer, como essa norma social do trabalho impacta ainda mais desempregados e leva pessoas que estão trabalhando em contextos precários a uma lógica de conformidade com a situação horrorosa que vivem atualmente. Muito obrigado. Alô, alô. Alô, alô. Posso ir? Começando em 4, 3, 2, 1.
Mesa, a gente vai mostrar por que mesmo no stakeholder mais importante desse debate, que são sim as pessoas que mais trabalham, que são mais marginalizadas, é sim positivo a gente ter essa norma social que atrela isso à dignidade do ser humano como um todo, certo? Por que isso é extremamente relevante e importante? Primeiro, dado o status quo atual que a gente já existe, já vive num mundo de equilíbrio, em que a parcela mais pobre da população, sim, ela trabalha mais, ela tem uma jornada excessiva, ela gasta 2 horas no transporte público, com trabalho doméstico não remunerado, e ela chega em casa e ainda tem que cuidar dos filhos. Mas o grande ponto, e que a bancada do governo não adereça, é que não existe uma perspectiva concreta, sólida, de mudança desse cenário no curto ou médio prazo. A gente não vai fazer uma revolução comunista, a gente não vai chegar para essas pessoas, colocar nelas uma grande aflição existencial na vida delas, que faz com que agora elas enxerguem todo o cotidiano que antes elas viam e percebiam como razoável, como concreto, já internalizaram isso como uma prática da vida delas, e vão chegar para elas, olha, você é extremamente explorado, você deve ficar extremamente revoltado, porque essa pessoa simplesmente não vai saber o que ela precisa fazer para mudar esse cenário dela, porque ela não tem os mecanismos de poder e de influência, ela não é uma pessoa rica, ela não é uma pessoa que tem contato com os políticos mais poderosos, ela não é uma pessoa que tem contato com os principais CEOs, ou ela não detém unicamente nem a capacidade de coordenação dos mecanismos de mudança dessa própria realidade, e só vai gerar nela uma agonia existencial que vai fazer com que ela continue vivendo até o resto da vida dela de uma forma extremamente miserável e deixe, inclusive, de aproveitar os poucos momentos de prazer e de lazer que ela tem, que são justamente momentos que ela consegue ter no final de semana, após economizar muito dinheiro, fazer uma viagem para a praia com a família, ter um momento positivo de lazer, porque agora, nesses próprios momentos, ela vai perceber o quão pouco eles significam diante da imensa opressão que ela sofre. Então, em termos práticos, a gente só vai aumentar a quantidade de percepção de mal-estar na sociedade como um todo, e a gente não vai resolver o problema. Primeiro, o governo não mecaniza, porque na verdade eles conseguiriam resolver esse problema gerando essa imensa angústia existencial do trabalhador, certo? Agora, algum segundo ponto extremamente importante é que essa ética, que é derivada de uma perspectiva religiosa, da ética protestante, inclusive foi um mito fundador dos Estados Unidos e do capitalismo moderno tradicional, na verdade é positiva, inclusive em termos globais como um todo, porque isso gera uma narrativa de justiça global extremamente importante. Explico. O que isso significa? Isso significa que o seu valor é atrelado ao seu trabalho, o que significa também que, à medida que você é extremamente mais produtiva, a sociedade espera que você trabalhe muito mais e que você produza muito mais. É por isso que os grandes centros financeiros, você tem essa cultura de jornada exaustiva, de trabalho incessante. É por isso que os grandes pensadores e os grandes intelectuais das maiores faculdades do mundo como um todo, eles são forçados a publicar cada vez mais e são forçados a terem uma jornada exaustiva de publicação acadêmica por busca pela inovação, por busca pelo desenvolvimento. Ou seja, o ônus no nosso cenário, ele já recai justamente por essa narrativa muito mais das pessoas que já são muito mais produtivas e que já têm uma certa capacidade de lidar com toda essa imensa pressão e com toda essa imensa narrativa de que eles têm que produzir muito para a sociedade, certo? E por que isso é positivo de um modo geral? Porque essas pessoas, elas conseguem, por meio do trabalho delas, gerar desenvolvimento e gerar inovação e capacidade de avançar a sociedade, que vai gerar uma externalidade positiva, inclusive para esses trabalhadores que sofrem muito. Então, a partir do momento que você tem um cientista de Harvard, que ele vai ser forçado por essa lógica a trabalhar muito mais, a desenvolver muito mais uma inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, isso vai contribuir, na verdade, em última instância, para que vários processos manuais que eram feitos por aquele trabalhador que ficava na ponta, agora conseguem ser automatizados, e esse trabalhador ele vai ir para outros tipos de trabalho, por meio do qual ele não vai precisar sofrer tanto do ponto de vista manual, e ele vai poder fazer o trabalho dele de uma forma mais rápida, muito mais fácil, porque a parte manual que ele fazia agora está sendo automatizada, e ele pode ir naturalmente indo mais para esse trabalho intelectual, e além disso, ele pode ganhar mais tempo livre, porque agora ele não precisa gastar mais tanto tempo fazendo seus trabalhos repetitivos. Além disso, essas próprias tecnologias, elas geram justamente inovações que vão fazer com que surjam determinados mecanismos que vão facilitar a vida dos trabalhadores de um modo geral. São as grandes invenções, são as grandes inovações que, em última instância, vão gerar facilidade. Então, por exemplo, se você tem agora uma tecnologia de engenharia que faz com que você tenha um transporte público muito mais rápido, esse trabalhador chegar mais rápido na casa dele. Se você tem agora uma tecnologia que faz com que haja um avanço nos microchips e nos microprocessadores
processadores, que façam que haja um barateamento nos celulares, fica muito mais acessível para esses trabalhadores conseguirem comprar tecnologias como, por exemplo, um smartphone de ponta ou uma TV que tem uma qualidade maior, porque isso vai ser barateado ao longo do tempo, certo? Então a gente acredita que isso é positivo para a sociedade de um modo geral e, na verdade, faz com que esse trabalhador, ao longo do tempo, é um mecanismo claro desse trabalhador ao longo das gerações, ao longo dos filhos, dos netos deles, tem uma vida cada vez mais confortável e cada vez um pouco mais de espaço de lazer e menos trabalho manual e mais trabalho intelectual, que vai gerar, inclusive, mais remuneração para ele. Deputado, no século XVIII, quem fazia calçados trabalhava 18 horas por dia. Hoje em dia, quem faz calçados na Ásia trabalha 18 horas por dia. O aumento de produtividade da indústria não reflete no aumento de condição de trabalho do trabalhador, que continua sendo explorado. Não. Você está pegando justamente o caso que é uma indústria que não teve nenhuma modificação. O que você tem que abordar e provar nesse debate são todas as outras indústrias que não existiam no século XVIII, que atualmente existem e que tem muitos trabalhadores que antes eram relegados e obrigados a só trabalhar com calçado, que agora eles não precisam mais trabalhar com calçado e eles podem fazer essa migração. A gente concede que sim, vão ter alguns trabalhadores que ainda vão ter que trabalhar com calçados, mas são cada vez menos trabalhadores que vão ter que trabalhar com calçados, porque um trabalhador agora consegue produzir 100 mil calçados, enquanto que no passado a gente precisava de um trabalhador para produzir um calçado. E além disso, a gente tem muitos mais negócios, muitos mais modelos de negócios produtivos que fazem com que esse trabalhador não seja condenado a justamente abordar esse cenário. Qual o cenário da bancada de governo como tudo? O cenário da bancada de governo é que a gente não tem desenvolvimento econômico, a gente não tem inovação, a gente não tem novos modelos de negócio, e a gente não consegue, de fato, avançar a sociedade num nível que a gente, de fato, em algum momento, muito no futuro, faça com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor do que o atual. Perceba mesmo como eles não mostram um mecanismo claro de ascensão fática e concreta desse trabalhador que atualmente a gente concede, que sofre no status quo atual. E só no nosso mecanismo, que já é o status quo que já vem acontecendo, milhares de pessoas saem da pobreza anualmente na China e na Índia, justamente por investimento em tecnologia, justamente por investimento nesse capitalismo global que faz com que as pessoas consigam ser mais produtivas e sair desse ciclo de miséria, que era quando a gente estava condenado, justamente quando a gente não tinha essa ideologia capitalista da ética protestante que valoriza o trabalho como dignificador do ser humano. Muito orgulhoso de opor e vencer esse debate. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Como o Thales já falou, é um momento importante para a gente. E depois da declaração romântica que ele fez, também não posso passar despercebida. Então, obrigada, amor, pela parceria no campeonato todo. Então, é uma dupla perfeita. E vamos lá. Começando em 3, 2, 1. Mesa, vamos começar tirando a primeira oposição desse debate. Primeiro, o Daniel começa o discurso dele fazendo uma refutação ao caso do Thales, dizendo que tudo que o nosso lado vai causar, que lamentar a narrativa lamentar a norma social de que o trabalho dignifica o homem, vai criar uma angústia no trabalhador, porque ele não vai ter como mudar e só vai saber que isso é ruim sem ter muito o que fazer sobre isso. O ponto é, mesmo que a gente compre, que ele pode até não ter como mudar, que depois eu vou responder melhor, mas mesmo no pior cenário, que ele não possa mudar nada disso, pelo menos no nosso lado da casa a gente não tem a pressão de uma narrativa social dizendo que ele só é digno porque ele está trabalhando e que ele deixa de ser digno se ele não estiver trabalhando, e mais do que isso, que reduz a dignidade dele ao trabalho e ignora outros tantos aspectos da nossa vida, inclusive o próprio aspecto de sermos humanos. Então, pelo menos no pior cenário deles, no nosso pior cenário, que é que o trabalhador de fato não possa mudar nada no contexto dele, pelo menos ele não tem a narrativa social pressionando ele, falando de que, tipo, tu só é digno porque está trabalhando. Segundo, o caso deles é sobre produtividade, desenvolvimento, cientistas de Harvard, etc., e sobre como o impacto disso melhora a vida dos trabalhadores na ponta. Beleza, primeiro que, ainda que esse argumento passe, o nosso caso é muito mais importante, porque, pelo menos, se a gente tiver uma queda de produtividade, que o que eles estão falando do nosso lado, ainda assim o nosso lado é mais importante, porque a gente, pelo menos, dá uma narrativa de que não é o trabalho necessariamente que dignifica o homem, mas muito mais o próprio fato de ele ser humano e todos os outros aspectos envolvidos na vida dele. Não se limita a um aspecto, que é o trabalho. Mas, mesmo assim, isso que eles estão falando de produtividade melhorar a vida dos trabalhadores, como já apontado no POI pelo Thales, não vai acontecer. O que acontece na realidade é que a tecnologia está cada vez mais se desenvolvendo e isso, na verdade, só tem explorado cada vez mais o trabalhador. O Thales fala o Daniel fala do POI...
Daniel fala tipo, que a gente tem, para ganhar esse debate, a gente tem que fazer uma comparativa com todas as outras indústrias que se desenvolveram desde os tempos recentes e não pegar o pior caso, como o Daniel fala, que seriam os calçados. Só que o ponto é, a tecnologia e justamente os desenvolvimentos recentes é o que nos faz trabalhar e ser explorado cada vez mais. A internet é o principal mecanismo que faz a gente não parar de trabalhar um só segundo. É só olhar o Fischer, que estava o feriado inteiro gravando os discursos dele, porque ele não para de trabalhar, mesmo no feriado. E porque esse é o trabalho dele, esse é o ponto. Quando a gente faz home office, quando a gente tem o acesso à internet, de poder trabalhar de qualquer lugar que a gente quiser, e mais do que isso, de ter jornadas de trabalho muito mais aumentadas pela possibilidade de poder trabalhar de longe, ou pela possibilidade de tipo, ter acesso a outras tecnologias e acesso a outras pessoas de outros lugares do mundo, por exemplo, é o que faz a gente ser cada vez mais explorado na medida em que a tecnologia se desenvolve. Ou seja, a produtividade aumenta, mas quem paga por isso é o trabalhador, não melhorando a sua vida, mas sim tendo que trabalhar cada vez mais para poder corresponder a essa maior demanda de produtividade que é colocada pelo cenário de capitalismo tardio que o Tales traz. Então, a gente tem uma crescente uma crescente da demanda por produtividade, mas quem paga isso é o trabalhador, sendo cada vez mais explorado, trabalhando cada vez mais horas por dia. Beleza. Agora eu vou aprofundar um pouco o caso de primeiro governo. O Tales já fez o caso dele, e eu vou aprofundar sobre como essa narrativa, essa norma social de que o trabalho dignifica o homem, tem um impacto muito grave de mitigação de dignidade. Beleza, qual é o contexto que a gente tem? No status quo, a gente tem um exército de mão de obra, o que significa que tem mais empregos sendo demandados pela classe trabalhadora do que sendo ofertados para essa mesma classe. Então, nesse contexto, a gente tem dois grupos de pessoas, os empregados e os desempregados. Primeiro, eu vou falar dos desempregados, porque eles são mais vulneráveis nesse cenário. Vamos lá. Se a gente tem a norma social de que o trabalho dignifica, a gente entende que eu só sou uma pessoa digna se eu estiver empregado. E a partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente tende a se esquecer da possibilidade de dignidade ser atrelada a outros aspectos, como o simples fato de eu ser humana, de eu ser uma pessoa e, por isso, ser digna de respeito, ser digna de ter os meus direitos garantidos. Com essa narrativa, com essa norma social de que o trabalho dignifica o homem, nem a sociedade vê os desempregados como dignos de algum direito, isso leva a uma grande negligência ao que esse grupo está demandando, e mais do que isso, os próprios desempregados não se veem como dignos porque eles não têm trabalho. E qual é o problema? Qual é o grande impacto disso? Se a gente se esquece que a razão de sermos dignos, de termos qualquer direito garantido, ou mesmo qualquer respeito direcionado a gente, que a razão disso é que a gente é humano e não o trabalho, quando a gente não tem trabalho, a gente não se sente legitimado a demandar os nossos direitos. Demandar esses direitos para as instituições, lutar por melhores condições de vida, cobrar das autoridades o que nos é devido e assim por diante. Percebe que esse é um grave mecanismo de neutralização, de silenciamento, que desincentiva a gente a engajar em causas sociais, ou mesmo em causas individuais, como eu falei, para melhorar as condições de vida dos grupos mais vulneráveis. E mais do que isso, isso é especialmente importante quando a gente está tratando de um grupo de pessoas desempregadas que não se veem na legitimidade de cobrar por esses direitos. Pode. Vocês presumem que uma norma social dignificadora do ser humano e bonitinha ocorreria no contrafactual de vocês. Vocês têm ônus de provar porque que seria o caso. Eu sei que essa norma social já tem um impacto de tipo de não dar essa ideia de pressão social. Calma, de novo. Essa norma social já tem o impacto de pressão que o Tales explicou no discurso dele. O ponto é, no contrafactual, se a gente não tivesse a norma, a gente teria mais incentivos de lutar pelos direitos que a gente tem, de engajar em causas sociais, de melhorar as condições sociais que nos é devida. Justamente porque a gente não teria esse mecanismo tão forte de neutralização, de silenciamento. Porque eu entendo agora que eu sou legítima de buscar por meus direitos, que eu sou legítima de ter os meus direitos garantidos, mesmo que eu não tenha o meu emprego. Porque agora eu entendo que o mecanismo que me faz que a razão que me faz ser digna não é uma razão específica, que é o trabalho, mas sim muito mais do que isso. É a razão, é simplesmente o motivo de eu ser humano. E isso tem muita relevância, principalmente nesse cenário de trabalhar desemprego, capitalismo tardio, etc. Porque, primeiro,
é um stakeholder extremamente necessário, extremamente vulnerável, quer dizer, um stakeholder que, se a gente está falando de pessoas desempregadas, a gente está falando de pessoas que não têm renda básica para, tipo, sobreviver, para garantir suas necessidades materiais mais fundantes, e mais do que isso, a gente está falando de muita gente desempregada, na medida em que, quanto mais o capitalismo explora os trabalhadores, mais condições de precariedade a gente tem nesses trabalhadores que estão buscando por trabalho, ou mesmo nos que estão empregados. Por esses motivos, muito orgulho em propor. Cinco, 4, 3, 2, 1. Mesa. Essa norma social ela é extremamente importante para que seja possível, na realidade, lidar com esse capitalismo tardio, no qual o trabalho, ele não tem nenhum tipo de leverage, ele não tem nenhuma capacidade de negociação perante o capital. Os trabalhos é um mundo onde você tem relações de trabalhos curtas, onde você tem gig economy, no qual você trabalha apenas para o aplicativo, você sequer tem um chefe, é um mundo onde você tem sucessivas reformas de previdência, no qual você tem que trabalhar até morrer, é um mundo onde sindicatos são destruídos, onde, se você se sindicaliza em muitas grandes empresas, você é demitido. E nosso mundo, é apenas o nosso mundo no qual você, como trabalhador, você tem um nível de bem-estar maior. Por quê? Porque no mundo do governo, você vai lá trabalhar, você vai levar para casa dinheiro. No nosso mundo, você vai ir para lá trabalhar, você vai levar para casa dinheiro e dignidade, que é uma questão extremamente importante se você é um ser humano. Porque seres humanos, eles precisam de ter uma ideia de o que é uma vida plena para eles. Porque uma questão muito importante é que, nesse mundo hoje, você tem uma abundância de trabalho, na realidade. Você tem um mundo em que qualquer pessoa pode ter trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, você atualmente tem 3,5% de desemprego, é o menor nível da história. Aqui no Brasil mesmo, a gente está no low da média histórica de desemprego. E nesse mundo onde qualquer um pode ter trabalho, você está democratizando a ideia de uma vida plena. Ou seja, sem essa norma social, apenas o Bill Gates, que é capaz de realizar uma filantropia gigantesca, apenas pessoas que elas têm tempo de poder realizar coisas porque elas são capitalistas, elas não precisam do trabalho delas, elas podem ter dignidade porque elas estão fazendo questões importantes. Além disso, nem todo mundo vai ser capaz de ter as outras questões, seja porque elas não conseguem pagar para poder ir fazer uma viagem, para elas poderem comer num restaurante bom, mas, às vezes, as pessoas têm conflitos familiares, as pessoas têm conflitos com os amigos, que tem pessoas que elas não têm uma capacidade de ter a realização, a vida plena delas através da família. Nesse mundo, onde existe essa norma social, onde a dignidade ela vem do trabalho, você está permitindo que qualquer ser humano que quiser ter uma vida plena, que quiser ter dignidade, possa ter. A bancada de governo não dá nenhuma resposta para relação a isso. Além disso, uma questão que eles poderiam dizer é que as pessoas vão ser valorizadas por outros motivos e vão sentir dignidade e plenitude de outras maneiras. Isso não é verdade, porque quando as pessoas elas estão sendo valorizadas sendo plenas de outras maneiras, elas não necessariamente vão ser boas mães, vão ser bons pais, porque, na média, as pessoas, exceto do trabalho, que é uma questão... A questão do trabalho é que é quase que uma medalha de participação. Se você trabalhou, você é digno. Se você não tem essa questão, você vai ser medido por outras maneiras, que, em geral, tem alguma medida que não é possível todas as pessoas atingirem. Por exemplo, se você é mãe, você tem que ser uma boa mãe. Se você é um pai, você tem que ser um bom pai. E, por conta disso, é importante que você tenha uma maneira para que todas as pessoas da humanidade elas sejam capazes de terem uma vida plena. Um ponto aqui é que eles podem dizer que, sem essa norma social, é possível aumentar o leverage relativo entre o capital e o trabalho, pois as pessoas cobrariam salários maiores no mundo no qual elas não sentem dignidade. A nossa refutação em relação a isso é que as empresas elas têm uma capacidade grande hoje de offshore empregos para outros países de rendas mais baixas. Além disso, as empresas podem, num mundo onde as pessoas estão pedindo salários maiores, fazer treinamentos exagerados, piorar a qualidade de vida das pessoas. E elas podem, além disso, elas podem automatizar. Né? Existe uma grande bolha de inteligência artificial que está acontecendo hoje no mundo. E se você falar, olha, eu tenho um trabalho alto, mas eu acho que se eu conseguir com tecnologia, vai haver capital, você vai ter capacidade de funding para você poder automatizar e tirar essas pessoas do trabalho. Ou seja, nesse mundo, não é possível você, sem essa norma social, você realizar esse leve. Vai, Fischer.
O problema é que essa definição perniciosa de dignidade que vocês têm impede a felicidade das pessoas. E esse deve ser o ponto mais importante deste debate. A felicidade das pessoas, ela provém, em boa parte, dela ser digna. Mas, além disso, mesmo, é importante distinguir que a gente não quer um mero hedonismo. O objetivo da vida não é você ser meramente feliz, você estar sempre feliz o tempo todo. É você ser digno. Você ser digno é mais importante do que a felicidade, porque você tem uma noção de propósito. Pessoas que têm propósito é o que é o importante da vida. Muitas vezes você vai fazer coisas, você vai poder ser um mártir, você vai poder se atacar, você vai fazer coisas que não vão te dar felicidade, mas que na realidade vão te dar realização, e você vai dizer, pois, talvez um dia no seu leito de morte eu vivi uma vida plena. Além disso, quando a gente pensa produtividade, a gente tem aqui uma questão fundamental de luta de classes. Por quê? Quando a gente pensa o que é o PIB, o que é a economia, você pode dividir em 3 formas: capital, trabalho e produtividade. O que é produtividade? É o ganho, quando a gente tem esse jogo de soma positiva, que é a economia, que foi produzido pelo capital e pelo trabalho. E agora que nós tivemos capital, nós tivemos trabalho, nós tivemos produtividade ela não ganha dinheiro, então você tem que dividir esses ganhos de produtividade entre capital e trabalho. Qual é a questão fundamental aqui? Nós temos uma demografia no mundo hoje que ela é extremamente perniciosa, que nós temos uma necessidade de ter um PIB crescendo para que a gente possa viabilizar nossas democracias, para que nós sejamos capazes de ter um mundo melhor. No mundo do governo, você vai ter um aumento da desigualdade, porque se o PIB cresce por maior produtividade, no mundo dele, onde você vai ter possivelmente pessoas que vão estar saindo do mercado de trabalho, elas vão estar optando por parar de trabalhar, porque elas vão pensar, eu posso vender miçangas na praia, ou ela vai falar só simplesmente, eu aceito não ganhar nada, ou aceito receber uma renda básica do governo. Nesse mundo, essas pessoas, elas vão estar saindo do mercado de trabalho, e mais da produtividade que vai ser criada no mundo, ela vai accruar para o capital em detrimento do trabalho, porque as pessoas não estão trabalhando. Então, nesse mundo, a gente vai ter, na realidade, uma desigualdade extremamente maior, que, é pior, por conta da gravidade que isso gera para o mundo, para a própria viabilidade das democracias ocidentais liberais, que elas dependem de uma noção de que está todo mundo ficando melhor. Nesse mundo do governo, as pessoas elas não vão ter essa percepção que estão todo mundo ficando pior. Aliás, em parte, é exatamente por isso que as pessoas estão saindo do mercado. E, além disso, só para finalizar, endereçando o ponto do primeiro governo, a tecnologia, ela entrega à mão das pessoas que optam por participar do jogo do capitalismo de 2 formas. Primeiro, ela melhora o bem-estar das pessoas no meio ambiente de trabalho. O trabalho de um contador, há 70 anos atrás, sem um computador que era só ficar fazendo conta, hoje se tornou um trabalho muito mais intelectual. Você pensar, como que eu faço a contabilidade desse ativo aqui, que é super esquisito, uma depreciação complicada. E, em segundo lugar, a produtividade, as grandes tecnologias, eles accruam para os trabalhadores ao longo do tempo, através de salários maiores que são necessários para poder garantir, numa ideia de oferta e demanda, a participação de todos os trabalhadores no mercado. Por isso, muito orgulho em me opor. Vamos começar em 3, 2, 1. A narrativa de que o trabalho dignifica o homem e que essa é a busca da dignidade humana, ela é problemática porque ela exponencia o problema da escassez natural, gerando o sistema de capitalismo de opressão que vocês colocam e o sistema de comunismo de opressão, e o sistema de feudalismo de opressão, e a exponencialidade de todos os sistemas que visam gerar e providenciar a escassez, resolvendo esse problema, justamente pela base de que essa noção de que a dignidade é formada pelo trabalho exponencia o problema da escassez, que é tentado ser resolvido por métodos comunistas, pelo método capitalismo, por todos os outros métodos e sistemas que têm. Vamos perceber a lógica desse debate. Vamos perceber qual é a grande questão da dignidade. A dignidade é você ter um respeito externo da sociedade para a qual você tem. Isso é a questão de dignidade que é colocada. Mas, para mais do que isso, a dignidade ela é majormente vista como um ponto de vista externo pela percepção que a sociedade tem de você e você da sociedade. É uma reação de dialética. Só que ela também é quantitativa. Algumas pessoas podem ser mais dignas que outras. E isso gera uma grande questão. Quando o respeito social que uma pessoa é dotada e aquela sociedade visa ela, é formada pela capacidade de trabalho, isso diretamente afeta na necessidade de produção de bens, de consumos de riqueza, de demonstração de força ou de demonstração de mais capacidade de trabalho. Seja um trabalho voltado para a acumulação de capital individual, seja um trabalho para a acumulação de capital coletivo para perante um Estado. Portanto, a narrativa de que o trabalho
trabalho é a fonte humana e o principal objetivo que o humano deve cumprir em sua visão, cria necessariamente a maior produção de bens e a necessidade que você demonstre aquele trabalho para toda a sociedade, para que essa dignidade se retroalimente dentro de você, para que a sociedade veja você como mais digno. E isso é problemático justamente por causa que existe naturalmente uma barreira de escassez. Seres humanos têm necessidades para ser felizes e precisam de bens materiais. Portanto, uma quantidade de trabalho é necessária para isso. O problema é que quando isso se torna o objetivo de vida da pessoa e o que dignifica ela frente à vida das pessoas, frente à sociedade, ocasiona que ela vai querer subir mais, ter mais bens, produzir mais coisas, mesmo porque o resultado naturalístico do trabalho é a produção de algum tipo de bem ou serviço para outras pessoas. Logo, ao ter mais bens e serviços, e ao fazer que quanto mais bens e serviços você tem e você tenha produzido, gera um problema de escassez, porque agora você necessita de mais bens e serviços para demonstrar que você é mais digno. Você gera a necessidade de demonstrar mais obras públicas para mostrar que você é um grande faraó, que você está trabalhando perante o reino. Você necessita produzir mais como operário, como empresário, justamente porque você tem que demonstrar que você está trabalhando mais, produzindo mais. E o grande problema da primeira bancada é que eles tratam o capitalismo como o fim, como a questão base desse debate. Mas a grande questão é que essa narrativa forma a exploração do regime capitalista e forma a exploração do regime comunista também, justamente por causa que você está exacerbando essa linha basal de qual era a necessidade dos seres humanos de bens e serviços para serem felizes. Percebam que isso é uma ótica exponencial. Quanto mais uma sociedade exige de trabalho para você e quanto mais a sociedade evolui, sim, primeira bancada, mais bens e serviços nós vamos ter, novas tecnologias vamos ter, mas as necessidades de demonstração de mais trabalho, seja ele para acumulação de capital, seja ele para desenvolvimento de um Estado comunista, seja ele para desenvolvimento de um Estado teocrático em nome de alguma divindade, é maior. Logo, você tem que produzir mais e mais e mais e mais. Por isso que mesmo em sociedades comunistas, em regimes plenamente comunistas ou parcialmente comunistas, você tinha também a exploração do trabalho, justamente porque a necessidade e a exponenciação da escassez não deixa de existir porque o capital deixou de ser a principal figura, porque o trabalho ele pode ser direcionado a um Estado, ele pode ser direcionado a uma divindade. O grande problema dessa narrativa é que ela cria a totalidade ou a quase totalidade dos sistemas de exploração humana, e mais do que isso, além de criar esses sistemas por causa da escassez, a pessoa que está comandando aquele sistema, o grupo que está comandando aquele sistema, a ideologia que está comandando aquele sistema, faz um favor à sociedade ao providenciar mais trabalho às pessoas, a forçar elas a sua capacidade máxima de trabalho. Então você vai ter mais jornadas para a sua empresa, você vai ter jornadas maiores para os seus trabalhadores dentro de uma indústria comunista, você sempre vai tentar fazer o máximo possível para estruturar aquele trabalho e fazer com que essa pessoa se torne mais digna. Portanto, é lamentável essa ótica, justamente porque ela sustenta todos os tipos de exploração advindos da escassez, ao exponencial paradoxo da escassez e necessitar que cada ser humano produza muito mais do que aquilo que ele era necessário para a sua própria vivência feliz. Vai. Beninca, em ambos os cenários existem elites interessadas em instrumentalizar normas sociais para exponenciar e explorar as classes mais baixas. Por que essa ótica é exclusiva a essa norma social, ou não, por exemplo, ao consumismo no capitalismo, por exemplo? Não é exclusiva do consumismo do capitalismo. Como eu falei, existem sistemas comunistas da mesma estruturação porque você trabalha para um Estado. Elites podem existir de qualquer forma, mas uma elite se torna uma elite porque aquelas pessoas são mais dignas, são mais respeitadas na sociedade, porque produzem mais ou porque fornecem os meios para produzir para aqueles para aqueles produtores. Perceba qual é a diferença do capitalismo e do socialismo. Dentro do capitalismo você tem o capital, a pessoa com capital fornecendo de benfeitoria para os trabalhadores aquele capital para que eles possam se dignificar através do trabalho. Dentro de um sistema comunista, o Estado está fornecendo aqueles meios para o trabalhador se dignificar através do trabalho. Todos esses gerando um problema de exponenciamento da escassez, fazendo com que o seu fim seja a vida. Mas a gente tem que lembrar uma segunda parte dessa argumentação, que é, por que todos esses sistemas são extremamente ruins da exploração? Não apenas porque eles existem e porque foram a base da argumentação das outras bancadas aqui, por um simples motivo. O fim último de qualquer ser humano é ele ser feliz. E o que é a felicidade que faltou ser explicada nesse debate até agora? É você ter mais momentos de alegria durante o seu tempo finito de vida. Não é apenas a dignidade humana, mas que todo ser humano tem segundos finitos de vida.
vida. E cada segundo finito de vida ele pode ser usado de duas formas: adquirindo recursos para ter a sua felicidade ou usufruindo da sua felicidade. O grande problema é que a felicidade ela não é uma coisa que advém igualmente de cada pessoa. Cada indivíduo tem uma forma diferente de ser feliz, que pode ser se conectando com Deus, que pode ser no ócio, que pode ser trabalhando também, mas em um trabalho específico ou outro trabalho. A partir do momento que essa narrativa cria sistemas onde todo o respeito social advém de você produzir mais e você cria esses sistemas de exploração, os indivíduos se veem forçados para ganhar o respeito social, a trabalharem e a usarem mais dos seus segundos de vida para conseguirem ser dignos e respeitados da sociedade. E o que vocês, bancada de oposição, estão me colocando é que vocês vão conseguir mais bens materiais com isso. Mas eu não me importo com a quantidade de bens materiais que vocês vão conseguir, que o trabalhador vai conseguir, que o Estado vai conseguir. Ele pode ganhar 100% da mais-valia, 100% de seu trabalho. Se aqueles segundos de vida foram gastos com uma coisa que não é o objetivo final da vida, que é ser feliz, vocês estão fazendo o sacrifício último, que é dar em troca a sua vida, a sua felicidade, ou seja, vocês diretamente estão dando seu tempo de vida, além do que era o basal necessário para suprir as suas necessidades, para conseguir alguma coisa que não vai suprir a necessidade de vocês. Em outras palavras, vocês estão batendo no seu tempo, vocês estão gastando seu tempo e sua vida, sacrificando ele em torno de um meio e não um fim. Nós somos engrenagens de uma máquina chamada capitalismo. Sempre. Este é o status quo, Beninca. E quando você vem com todo esse caso de como, na verdade, isso faz com que as pessoas consumam, com que elas se reduzam, você ignora o status quo. Porque você ignora que em qualquer mundo elas terão que trabalhar. Porque a felicidade não vem de saco vazio. A felicidade não vem quando alguém está passando fome. A felicidade não vem quando você simplesmente não tem os recursos que você necessita em um mundo de extrema pobreza. Eles ignoram totalmente esse ponto. Por muito tempo, na história, a norma foi oposta. Na Grécia, com a escravidão, o trabalho era renegado. No feudalismo, com a escravidão, o trabalho era renegado. Nós vivemos em sistemas onde trabalhar não era bem visto. Nós vivemos num sistema maléfico, assassino, que instrumentalizou pessoas, que deu a mínima dignidade, que viu o trabalho como algo baixo e ruim. Viu como uma função, numa engrenagem. Até que, então, eles, os sistemas, notaram que deveríamos mudar a exploração para que as pessoas, de fato, fossem incluídas para produzirem e comprarem. Mesa, note que o caso deles, de como os trabalhadores são explorados há 20 anos, como hoje, não é verdadeiro. Mas quando a gente compara num tempo amostral, onde essa norma vive, ela mudou bastante. Porque se algo dignifica, esse algo também precisa ser digno. A gente acabou buscando mais medidas, principalmente nas democracias liberais, que por recursos como a Fundação do Trabalho, ou até mesmo os consórcios de trabalho, visam ainda melhorar essas legislações combatendo o seu problema. No mundo de vocês, em que essa norma não existe, o trabalho é renegado, é uma mera função, é muito mais provável que esse cara trabalhe 30 horas. Porque o trabalho não é um ponto relevante, uma norma social relevante para a sociedade. O trabalho dignificar o nome é uma historinha para a gente ser menos miserável. Nós não vamos negar isso, mas a realidade é que é a única historinha possível. Sabe por quê? No final das contas, ele dignifica mesmo. Porque se você não tem um trabalho, se você muitas vezes não tem como suprir recursos para sua família, eles não têm habilidade de sobrevivência e nem você. Essa é uma triste realidade que os governos poderiam ter disputado em um hipercenário comunista, mas que não se dispuseram a, além de criticar, quase supondo como se a exploração não fosse algo similar nos dois cenários. A primeira oposição até diz para vocês uma coisa muito sábia. Não existe, as pessoas não teriam a mesma sensação. Elas sofreriam com mais agonia. Nós concordamos. A diferença é que eu vou explicar como e por que isso influencia a sociedade. Como essa norma influencia a sociedade e interage com sua formação. O seu trabalho é um serviço prestado ao mundo, à sociedade. É por isso que essa narrativa acaba surgindo na religião. O seu trabalho está ligado ao seu centro de propósito, aos seus sonhos, a quem você é, ao que você pode fazer, ao que você pode servir. Quando a lógica do trabalho dignifica o homem ascende para Weber, é exatamente na sociedade americana, porque eles não tinham os recursos e eles precisavam dizer para a população: vocês precisam servir a sua comunidade, o seu país. O propósito, achar seu dom, buscar labor, buscar vocação. Isso acabou sendo dignificado como uma lógica de que o seu trabalho é muito importante, por mais simples que ele seja, para o mundo. Você está servindo a sociedade, você tem um propósito. Em um mundo em que as pessoas estão perdidas dentro de um sistema, isso é um âmago de alívio, isso é uma sensação de benesse, que só no nosso mundo segue existindo.
mídias, como livros antigamente, mídias e filmes, eles acabam cada vez mais estabelecendo essa lógica de que o trabalho é o grande motor, vide self-made man e todas essas coisas, e dando a essas pessoas, das mais pobres, até mesmo a classe média, ou até mesmo mais ricos, a necessidade de buscar trabalho e propósito para a sua própria vida. Essa norma é o que justifica o seu esforço. Essa norma é o que te faz achar que, às vezes, ser um guardinha municipal durante 8 horas no sol serve a um propósito para a sociedade. Isso vale para o mais caro executivo, um Bill Gates da vida, mas vale também para as posições mais simples. Vamos engajar diretamente no cenário do outro mundo. No outro mundo, nós não temos essa relação. Você sabe que não há dignidade, você perde o seu propósito. No entanto, você precisa continuar trabalhando para sobreviver. Claro, algumas pessoas não, e talvez para essas pessoas, o caso deles vença. O 1% mais rico e que domina todas as fortunas e que domina os meios de produção não precisam desse propósito para sobreviverem. Impacto disso. Quando a gente olha no meu mundo para os mais ricos, a elite antigamente grega, eu vou só pensar aqui, vou ficar só sentadinho. Eles mudaram. Hoje isso é mal visto. Hoje mesmo pessoas hipermilionárias precisam ser como Zuckerberg, de criar fortunas, de servir, de serem inovadores. Isso não é seu, Daniel, porque você tratou isso como se fosse um case de relações internacionais. Eu estou mostrando aqui a fundamentalidade para o indivíduo e porque ele toma seu curso de ação. Não é um milionário indiano que vai estudar em Harvard, depois para fazer alguma coisa, é porque ele quer deixar um legado ao mundo, porque o meu trabalho me dignificou na história. Então, todas essas lógicas de legado, de como ele trabalha, de como não trabalhar é feio, você precisa criar, acaba também estando ligado a um caso de sacrifício e como essas forças se desenvolvem, o que gera um benefício produtivo para a sociedade maior do que se essa elite não trabalhasse. Quando eu olho para as classes médias e mais pobres, aqui eu vou pôr no mesmo bolo, porque basicamente elas têm muitas vezes as mesmas realidades, são menos díspares. Quando a gente olha para isso, elas acabam, pela nossa narrativa, achando que elas produzem, que elas não estão sofrendo só. E isso não é a enganação que vocês me falam, eles estão explorando, eles vão explorar de qualquer jeito. Eu até mostro como no meu mundo é mais provável que eles explorem de uma maneira mais danosa. Mas antes de eu seguir... Deputada, em ambos os mundos, sim, existe a exploração do trabalho, mas no nosso cenário, pelo menos, o operário não se autochicoteia via norma social para trabalhar ainda mais e ser ainda mais explorado. No seu cenário, alguém chicoteia ele, porque ele vai precisar cumprir para não ser demitido no mundo, porque principalmente nos países que você está falando, tem uma mão de obra que muitas vezes vai até não ter emprego, então ele pode ser substituído, você não muda nada. Mas sabe o que você muda? Você dá dor para ele, você faz ele não achar que ele tem um propósito, que ele não está servindo. No seu mundo, a maioria ainda trabalha com menos incentivos, com uma consciência de sua dor e de sua exploração, e trabalham sabendo que estão numa prisão, onde eles nunca terão as chaves e que eles não têm essa chave. Toda essa lógica para eles gira em torno só de uma função, que é o dinheiro, que é o consumo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que para alguns grupos, principalmente médios para altos, ele pode até gerar um benefício, saber que ele está consumindo, ter mais consciência de si. Mas para os mais baixos, eles não vão alcançar aqueles novos parâmetros, aqueles novos desenvolvimentos. No meu mundo, eu tenho menos depressão, menos dor. Eu tenho essa noção de dever de serviço servindo a eles. E, além disso, a gente precisa entender que o principal ponto de erro do segundo governo é ignorar que a felicidade está ligada também aos recursos. A felicidade está ligada com o quanto essas pessoas são hábeis a se desenvolverem. Nós geramos a ideia de esperança, nós damos a eles aquele remédio que faz com que eles não sofram tanto para fins da humanidade. Eles podiam ter defendido até que vai ter uma revolução e se for isso, vai acabar o trabalho, mas eles não ousaram fazer isso, porque nós somos engrenagens de uma máquina que é muito mais forte que nós, e essas pessoas, elas precisam se adaptar. Por fim, dignidade não é só trabalho em mundo nenhum. Ainda existem famílias, culturas diferentes, então não é mutuamente excludente com o caso de vocês. Orgulhosamente, segundo a oposição nesse debate. Boa tarde a todos. É sempre um prazer debater em vossa presença. Em instantes darei início ao meu discurso. Representando o Senado de GDO, 5, 4, 3, 2, 1. O primeiro ponto nesse debate é entender como o caso do Beninca responde de fato à problemática imposta pela moção. Em que pese o primeiro governo tenha feito, no primeiro discurso, um forte discurso anticapitalista, como se o problema fosse o contexto do status quo, mostrando basicamente que nós queremos... Como se eles estivessem debatendo uma moção de essa casa lamenta a exploração do trabalhador pelo capitalismo. Não é esse o problema. O problema é esse substantivo que estamos falando, que é a dignidade. Como que nós temos que mensurar a felicidade humana? E é isso que eles não conseguem fazer. Eles discutem dignidade por dignidade. Mas o que eu faço com essa dignidade? Essa resposta só surge no discurso do Beninca, quando ele mostra que essa necessidade de mostrar mais trabalho, necessidade de produzir,
para retroalimentar esse sistema de dignidade, gera um aumento de barreiras de serviço para produzir essa dignidade. Simplificando o caso do Beninca, ele tem um caso de inflação da felicidade. Então, da mesma forma que eu não posso imprimir mais dinheiro para ser mais rico, eu também não posso gerar mais trabalho para tentar ser mais feliz. Isso acontece porque o ser humano tem um limite biológico do quanto que ele pode trabalhar. Existe um limite do quanto que ele pode produzir para mostrar a sua dignidade. Talvez se eu utilizar milhões de pessoas para fazer uma produção, por exemplo, de uma pirâmide, como o caso do Beninca que ele mostrou, não é necessariamente trabalho capitalista, essas pessoas só vão produzir aquele máximo. Depois que tu chegou no topo, não tem como produzir mais e tu perde essa geração de capital de felicidade. Esse é o problema da inflação e é o caso que o Beninca nos mostra. A felicidade ela é comprada com o tempo, que é a sua moeda. E por mais que se ganhe o capital de dignidade, se ele não puder ser gasto, ele é inútil. E isso é uma resposta muito forte para a primeira oposição, justamente porque, quando eles falam essa questão de justiça global, de recompensar a produção, como isso aí poderia encontrar novas soluções, etc., o problema é que a exigência é sempre crescente. Eu preciso estar sempre produzindo mais coisas novas, mais úteis, com mais esforço, para ter esse mérito que é a minha dignidade. Só um pouquinho. Então, para ter mais dignidade. Nós não estamos querendo abolir o mercado de trocas, como mais ou menos o primeiro governo tentou, mas nós estamos querendo desatar a dignidade humana disso. Essa é a nossa resposta. Quando eles dizem, ainda no discurso de primeira oposição, que nós permitimos que qualquer ser humano tenha dignidade, parece até uma resposta bastante ingênua. Ok, agora que tu começaste a trabalhar, tu vais ter dignidade humana. O que é ser digno? Essa é a pergunta que não foi respondida nesse debate. A primeira oposição tem a imagem de que o mero fato de ser digno pelo trabalho, de dar esse rótulo, esse etiquetamento de ter dignidade, confere todos os louros da dignidade, que seriam a felicidade que o Beninca traz. Poderia ser, por exemplo, as necessidades básicas do ser humano, como ter alimento, abrigo, etc. A realização pessoal, de fazer o que eu gosto, independentemente do dinheiro, porque o dinheiro não é o que traz felicidade necessariamente. Eu estou muito feliz aqui, eu, na verdade, estou perdendo dinheiro para estar aqui. Então, não existe uma relação direta entre ter esse valor, ganhar os recursos e ser feliz. O que importa é utilizar esse dinheiro, realizações pessoais, realizações sociais, como, por exemplo, eu ter contato com muitas pessoas, ter boas relações de amizade, relações equilibradas, não tóxicas, etc. Tudo isso é o que compõe a felicidade. Se a dignidade de primeira oposição não fornece isso, eu compro o ônus de ser indigno para ser feliz. Esse é o ponto que tem que ser visto nesse debate. O primeiro governo não traz as respostas suficientes. A falha de primeiro governo para responder esse caso de oposição é de achar que a mera ausência da narrativa geraria automaticamente uma nova narrativa de dignidade universal. Essa premissa era fundamental para ser provada, justamente para que os argumentos de primeiro governo fossem, porventura, verdadeiros, que pese sejam válidos. Se eles não mostram que esse vácuo de discurso geraria uma dignidade e essa dignidade geraria felicidade, eles não vencem esse debate. Como que nós vencemos? Dizendo que não importa se vai ter ou se não vai ter uma narrativa de dignidade. No nosso pior cenário, se a pessoa for vista como indigna, mas ainda assim puder utilizar os seus recursos para ser feliz e encontrar sua realização pessoal, isso é mais importante do que eventual respeito das outras pessoas, etc., mas sim como ela consegue ser feliz à sua maneira. Algum ponto de primeira posição? É justamente pelo trabalho gerar progresso e facilidade para outros seres humanos que isso é atrelado à felicidade, porque está gerando felicidade para outros indivíduos. Esse argumento acho que até foi mais bem desenvolvido em segunda oposição. Então, a resposta que eu dou à segunda oposição já vai responder automaticamente o ponto de vocês. Então, o caso disso de que o trabalho permitiu essas condições mais dignas, de recursos, etc. Os sistemas exploratórios de humanos, como, por exemplo, a escravidão, o colonialismo, surgiram justamente por causa dessa escassez exponenciada que o Beninca trouxe no seu caso. Nós não precisaríamos ter que garantir uma luta por dignidade se nós, por causa dessa inflação de dignidade, não estivéssemos numa situação em que a pessoa tivesse que ser explorada para gerar a dignidade e o progresso das pessoas. Então, o problema é que essa narrativa é a raiz do problema. Nós estamos solucionando isso dizendo que não é necessário atrelar a dignidade com o trabalho para que a pessoa encontre a sua realização e para a sociedade encontre seu progresso. Essa ideia de progresso por vocês é uma forma paliativa de amenizar um sistema exploratório que vocês desenvolveram, independentemente de ser capitalismo tardio ou não. O trabalho é uma ferramenta para a pessoa trocar o seu tempo para comprar felicidade. Qualquer coisa que ultrapasse isso
como o caso inflacionário que o Beninca traz, se torna indesejável. Isso responde, por exemplo, essa problemática de que a norma justifica um propósito para a sociedade. O trade-off que teríamos nesse caso seria a própria infelicidade. Pessoas passando 9 horas trabalhando, 2 horas no transporte. O cara pode ser, ok, ser um guardinha no sol gera felicidade se, por coincidência, ele encontra sua felicidade. Então, isso é o melhor cenário possível de governo. A maioria dos trabalhadores não tem essa felicidade, ou seja, eles sacrificam demais o seu tempo para ter recursos que, ainda que sejam em grande quantidade... Se eles não acreditam que o trabalho dignifica ao mundo, a narrativa do consumo é a única desse trabalho. Publicidade, todos os pontos que você está falando seguem existindo. As pessoas vão morrer de trabalhar para comprar uma Mercedes, para comprar uma casa, para comprar várias coisas. A questão é que tu está impondo a necessidade das pessoas produzirem essa Mercedes e trabalhar excessivamente para ter esse sonho de consumo que, no fim, não vai gerar sua felicidade. Normalmente, uma pessoa, ela consegue comprar uma coisa. Quando nós não compramos um iPhone e pensamos, nossa, agora eu vou ser feliz porque eu tenho aquilo que eu desejo. E já imediatamente acaba com esse desejo. Por quê? Não é necessariamente o ter, não é o poder comprar que torna a pessoa feliz, mas conseguir exercer aquilo que a torna única. Isso é importante nesse debate, e as oposições parece que estão trabalhando como se simplesmente comprar bens materiais e poder ter uma vida luxuosa fosse sentido de dignidade. Bom, se esse é o caso, claramente a maioria, 98% dos trabalhadores do mundo, jamais conseguiriam encontrar essa felicidade para esse prêmio de oposição, e segundo o governo ganha esse debate. Então, se tivermos de excluir essa fonte de respeito de dignidade, que seja, se tivermos que excluir o conceito de dignidade pelo trabalho, que seja. O nosso objetivo é justamente não forçar alguém a viver pelo seu trabalho. Queremos que as pessoas vivam pela sua felicidade e pela sua existência. Muito orgulho em propor este debate. 3, 2, 1... Mesa, o maior problema nesse debate, falta de comparativa. Perceba que o caso da Jess traz para vocês. Ela mostra sobre como o mundo antes da existência dessa lógica do trabalho, como ele um ato de dignificação, era um mundo de trabalho era visto como deletério, algo ignóbil, algo que era reduzido e rescalado às classes mais baixas e que era visto como o antônimo até de nobreza ou de qualidades mais válidas do mundo. Perceba que o que ela traz para vocês é uma análise sistêmica de como que esse sistema de incentivos basicamente traz não só uma maneira de melhora efetivamente esse trabalho, saindo da lógica não comparativa que os governos trazem, que é só, vai alguma forma de exploração, etc., mas traz uma maneira justamente de buscar tornar essas condições menos exploratórias, mas também dar autonomia e centralidade para esse trabalhador, em primeiro lugar, em como ele exerce suas próprias condições. Perceba que o mundo que essa norma social tem efeito é um mundo, por exemplo, onde não só legislações trabalhistas podem ser colocadas, porque o trabalhador em si, a pessoa que trabalha, é visto como alguém que merece dignidade tanto quanto o ato ao qual ele é atrelado é suposto a dignificar, como também perceba que também é um instrumento que serve para colocar até classes minoritárias no meio. As mulheres, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia estava em guerra e todos os homens estavam fora, entraram e usaram dessa narrativa de que eu posso me identificar pelo trabalho tanto quanto um homem, por exemplo, assim como ser humano, para efetivamente ir e trazer algo para a minha nação. Nota que isso é um espaço que abre uma cadeia de possibilidades para outras pessoas como um meio unificador que justamente tem entrada a esse acesso no capital. Mas perceba ainda que isso é uma coisa especificamente que traz uma melhora das qualidades como um todo, que é uma coisa extremamente relevante para como existe nesse debate. A premissa errônea dos casos de governo, por casa. Primeiro, governo. Presumem que a ótica, efetivamente, do contrafactual deles é que uma norma social dignificadora, humanizadora, bonitinha. Ou seja, agora, o que eu tiro o foco do dignificado do trabalho, as pessoas veem a dignidade dos outros lados. Certo? Não. Não só a Jess mostra para você que, na verdade, o efeito era o oposto. Na verdade, o trabalho era visto como indigno e você tinha que trabalhar de qualquer maneira, em qualquer cenário. Então, você continuava sendo indignificado por todas as classes, como também perceba que efetivamente eles falham em provar o que é a crux do caso deles. Eles dependem de uma ótica de ter crítica, de ter uma sessão da criticidade pela ausência dessa norma social, campesinato, workaholic, que seja. Eles nunca me mostram como que sem essa narrativa essa pessoa passaria a refletir sobre sua própria dignidade a mais. O que a Jess mostra, na verdade, é que sem esse acesso igualitário e equânime para todas as pessoas de conseguirem significar através desse trabalho, ela nunca conseguiria ascender socialmente tanto quanto nós tivemos atualmente, provavelmente. Existe uma premissa mais falha e também similar também no caso do segundo governo. Eles colocam uma lógica sobre como essa narrativa ela é utilizada majoritariamente para colocar o trabalho como algo
Colocar o trabalho efetivamente como algo que é serviço de explorador. Ou seja, existem essas elites que vão colocar, independente do sistema econômico, que você vai ter que trabalhar sempre mais e ganhar mais. Problemas com isso. Primeiro, em comparativo justamente com o POI que eu fiz. A ótica é que isso é uma instrumentalização que é feita por elites. O que quer dizer que as elites utilizaram, de certa maneira, de norma social, e elas fazem isso independente de qual é a norma social, como que é, por exemplo, a dignificação do trabalho, por exemplo, para sempre ganhar mais. Isso varia de qualquer sistema econômico, e a questão é, existiriam outras normas sociais no lugar que teriam esse mesmo esforço. Por exemplo, na Rússia, na URSS ou na Rússia comunista como um todo, essa norma é facilmente substituível, se você quer explorar, com uma ideia de comunitário. Você apresenta uma peça em meio à engrenagem, você não existe como individualidade, você deve contribuir para o todo, porque o todo é mais relevante que o indivíduo. Até, por exemplo, na lógica capitalista, por exemplo, você vai continuar querendo comprar coisas e achando que a felicidade está atrelada a você ter bem de consumo e trabalhar cada vez mais, para comprar cada vez mais, porque esse é o pilar do qual o sistema capitalista depende, e isso acaba correndo em ambos cenários. Mas aí vocês pensam, não, mas Guilherme, se você tem mais uma norma social, quer dizer que você tem mais exploração porque tem mais mecanismo, correto? Errado, porque normas sociais não funcionam de maneira aditiva. Você vai somando e vai tendo mais motivos. Mesa, note que normas sociais operam na psique humana com uma maneira comparativa. Elas mostram e moldam a forma como você vê o mundo. Isso quer dizer que você sempre tem existe um certo limite do quanto dessa informação e o quanto que você consegue basicamente usar delas para interpretar o mundo ao seu redor. Existe um limite da própria cognisciência humana nesse sentido de conseguir usar dessas ferramentas ao seu dispor. Existe um limite na caixa. Percebe que quando você adiciona mais uma norma social para a qual você tem essa instrumentalização ou manipulação das massas, você não está adicionando a quantidade, você está dando só mais um mecanismo. O problema é que no caso deles, que você tem, essa elite tem tantos outros mecanismos pelo qual influenciar a massa, fazer ela viver de formas diferentes a ser explorada, a diferença de quanto ela ser explorada ou não é irrisória por essa justificativa. Percebe que só no caso da jazz, justamente, quando nós trazemos que essa narrativa em específico, e aí nós temos algo que é exclusiva a narrativa da dignificação do trabalho, como esse meio economy, nós conseguimos mostrar uma ascensão nessas melhorias. Perceba que essa análise sistêmica é muito melhor que a primeira oposição traz para vocês. Ele traz uma lógica, basicamente, primeiro, de um gotejamento de bem-estar, que é basicamente você tem aquelas pessoas que arcam com o ônus mais, porque eles são mais workaholics, e com isso trazem benefícios para a sociedade, e uma lógica simplesmente de você deixar de ter, que as pessoas deem algum tipo de trabalho, tenham uma certa dignidade, ou seja, elas deixam de sofrer trabalhando. Não só o caso da jazz, efetivamente mostra que isso não depende dessa lógica de gotejamento muito falha, de que uma pessoa vai conseguir dar trickle down para toda a sociedade, afinal, todos agora têm uma melhora de qualidade de vida, porque todos conseguem significar mais o trabalho, é visto como algo mais digno, tem todas as melhorias que eu disse, não só para melhorias, mas também como acesso a condições de trabalho num geral, como também, efetivamente, você tem uma melhora da sua vida como um todo. Aquela pessoa de classe baixa, por exemplo, agora não está só relegada a aceitar sobre como trabalha e ser taxada como indigna para sempre. Não só ela se sente mais motivada a trabalhar no geral, para ela ver aquilo como algo dignificador pelo qual ela participa da vida, ou que é extremamente relevante em um sistema em que ela se vê como falta de opções. Se nós conseguimos aumentar o salário médio de uma família, por exemplo, de 1 salário mínimo para 2, isso já dobra efetivamente o quanto ela consegue de bem-estar, mas também a capacidade de poupança dela conseguir se planejar no longo prazo, segundo o governo. Se você trabalha como uma engrenagem além do necessário para suprir a sua necessidade básica de felicidade, você está sacrificando seu tempo de vida para conseguir a felicidade, que é o meio. Logo, você está fazendo o último sacrifício, sacrificando seu tempo de vida em nome de um meio. Primeiro, como eu já falei, narrativas e consumismo ainda vão existir. A sua felicidade ainda vai estar atrelada a bens materiais. Em qualquer cenário, a jazz aponta isso, você falta em lidar. Você não tem, não só no nível mais básico, como se preocupar com lazer, quando sua família inteira está passando fome, como você não tem efetivamente e sequer pensar em cogitar em ter isso, quando você está sofrendo ultimamente com questões de trabalho. Mesmo que você tivesse mais tempo livre no salário para, sei lá, ter atividades de lazer com família, você estaria vendo a sua vida no geral como uma forma mais indigna e mais infeliz. Você é menos satisfeito consigo mesmo. Ou seja, eu sei que amanhã eu vou ter que passar não sei quantas horas, até mais pelo caso que nós provamos, sendo alguém que é visto como indigno pela sociedade, alguém que é basicamente visto como uma forma extremamente inferior, até pelos próprios filhos vistos como uma forma extremamente inferior. Perceba que do nosso lado você tem as condições materiais para realizar seus desejos, algo que vai exigir em qualquer canto ou ser exigente em qualquer canto da casa, como também efetivamente você consegue tirar mais de seu tempo. Não é questão só quantitativa, Benica, é também qualitativa de quanto você consegue aplicar esse tempo efetivamente como um todo. Logo, nós mostramos como que essa classe trabalhadora consegue não só uma melhora de qualidade de vida, mas como também a lógica da dignificação do trabalho era a única maneira de garantir ela acesso a uma vida melhor. Muito orgulho em eu pôr. A mesa agradece a todos pelo excelente debate. Obrigado a todos vocês que assistiram.
e já já a gente volta com os resultados e as premiações.